Sequoia é uma empresa de logística, ela tem várias linhas de negócio, né? Uma das linhas que mais tem crescido é justamente a linha do e-commerce. Então, até se você entrar no site da Shopee aí, você pode escolher as coisas que são entregues, que já estão na plataforma deles, que eles podem te entregar. Então, uma das linhas que eles fazem, que eles têm é justamente essa de entrega para o e-commerce. Então, eles atendem Mercado Livre, atendem a Amazon, atendem a Shopee, atendem Magazine Luiza via varejo. E o que é interessante da Sequoia é que o Brasil é muito grande, muito complexo. Então, imagina que em Mossoró, a Magazine Luiza consiga vender, ela tenha que entregar uma geladeira por semana. Aí a via varejo, mais uma. Mercado Livre, 20 pacotes. Só que cada um, se tiver que fazer sozinho, não consegue ser economicamente viável. Porque para a Magazine Luiza destinar um caminhão para ir até lá e não sei o que, levar uma geladeira, não vale a pena. Ela não faria sentido econômico, ou o frete teria que ser muito caro. O que a Sequoia faz? Junta de todo mundo. Então eu vou pegar a sua geladeira, vou pegar seu micro-ondas, vou pegar os seus pacotes, ou os da Amazon também, ou os da Shopee, seja lá o que for, e eu vou levar para esses lugares menos adensados. Então assim, ela não quer disputar com o Mercado Livre aqui em São Paulo, porque o Mercado Livre já tem um monte de caminhãozinho, todo mundo conhece. Mas nessas regiões mais adensadas, ela vai pegando isso de vários clientes grandes e consegue ser economicamente viável no transporte. Então essa é uma linha de negócio. Então sempre que a gente vê lá o crescimento do Mercado Livre, ela captura um crescimento parecido, né? Porque o Mercado Livre como um todo, nas regiões mais adensadas do Mercado Livre ele é menor, ele tem crescido mais, o crescimento marginal é maior nessas regiões mais distantes, e a Sequoia está lá justamente para tentar atender. Mas ela atua mais fora dos grandes centros? Ou ela resolve esse problema fora dos grandes centros ou no Brasil todo? Não, ela atua em mais de 3.500 cidades. Pelo que eu entendi, é mais fora dos grandes centros do que nos grandes centros. É, porque... Nessa linha de negócio. Tá. Nessa linha dos marketplaces, ela é a ponta do marketplace que vai longe. Porque o Mercado Livre, para entregar aqui, para você, ele vai sozinho. Exato, porque eu ia fazer até esse comentário, não queria passar de... você só vive na bolha do condado. Mas eu vejo vários caminhõezinhos do Mercado Livre, porque acaba sendo um marketing favorável, né? Você vê ali toda hora um Meli passando ali, nunca tinha visto a Sequoia. Eles têm mais vans que o Correio, né? Já, né? Eu já vi esse número. Eles têm alguns muito mais. Eu não sei se é van ou se é veículos em geral, mas eles têm mais vans que o Correio. Daqui a pouco vai ter mais van que a Holanda, né? Que todo mundo é van. Piada ruim. Como ela chega no consumidor final? É caminhão? É van? Você tem essa... Ela é uma empresa, como ela tem pouco ativo, ela não é dona de caminhão. Ela é como se fosse dona da plataforma, quase que uberizado. Então ela vai ter um sistema lá de chamar justamente os motoristas parceiros, caminhoneiros, eventualmente pessoas que conseguem fazer essas entregas com veículos menores, e esses caras que vão fazer a parte do last mile. Então assim, ela vai fazer o transporte entre os centros de distribuição que ela tem e dos centros de distribuição para a final, mas até entre os centros também é um negócio mais uberizado. Ela vai colocar na base dela quem que é o cara que está disposto a fazer aquela entrega, né, do centro de São Paulo, que fica lá em Embu, para o Rio de Janeiro, para o Nordeste. Então é tudo mais uberizado. Assim, o dono de quem faz o transporte não é a Sequoia. A Sequoia é dona da... Ela é dona do espaço que vai ter Ela é a plataforma. Ela é a plataforma, o cara que entrega com o cara que vende. E a única coisa que ela tem é o espaço para os CDs. Nos CDs ela é justamente onde esse onboarding é feito. Essa é uma das linhas de negócio. Outra é a parte... Eles prestam serviço para algumas empresas em que eles fazem o e-commerce inteiro e eles abastecem as lojas. Então, se pegar o caso da Nespresso, a Sequoia pega na fábrica, né? No caso da Nespresso não, mas no importador, e ela espalha por todas as lojas, e as entregas do e-commerce ela também faz. E o que é interessante dela é que quanto mais cliente ela vai colocando, mais ela tem uma rota mais densa e mais ela consegue ser eficiente naquela entrega. Então assim, se ela tem tanto a Nespresso, quanto o Mercado Livre, quanto eventualmente uma transportadora que ela comprou e adquiriu e colocou para dentro, está fazendo um trabalho normal de transportadora. Ela tem mais rota, ela tem mais espaço, ela consegue ser mais eficiente tanto na ida quanto na volta, que é sempre um desafio de Brasil. Porque ela consegue encher o caminhão. Vazia. Ela anda Exatamente. Vazia. A densa rota, né? Que é sempre o grande problema do Brasil é esse. Você sai muito dos grandes centros para longe e esse caminhão volta vazio. Só que quanto mais ponta você tiver, né, independente da carga, se você conseguir fracionar isso, obviamente tem carga que não dá para fracionar, mas se você conseguir fracionar isso dentro de um caminhão, quanto mais gente você tiver, mais eficiente você fica e mais barato você consegue cobrar do cliente. Então tem um pouco da tese de plataforma também, que quanto maior ele fica, melhor o produto dele. Uhum. Né? Então ele tem essas linhas.
E justamente na linha de transportadora comum, o negócio de transportadoras ele não cresce no Brasil, mas ele é muito grande. Se somar o faturamento de todas, tem algumas consultorias que somam ali 100, 120 bilhões de reais. Só que são empresas familiares, tem muita informalidade. Então ele consegue comprar essas empresas em preços muito atrativos, né? Em preços bem abaixo do que ele negocia em bolsa. Né? Quando o preço é naquela conta lá do múltiplo, né? do preço sobre lucro ou do valor da firma sobre o EBIT, né? Que é o resultado operacional. Então ele consegue comprar esses caras e todo mundo que ele pluga na plataforma dele faz com que a plataforma como um todo fique mais rica e seja melhor para o cliente, ele consiga ser mais eficiente. Ela hoje é a líder desse mercado? Ela é quase líder. Os números das concorrentes são fechados. Então assim, a gente não tem a ordem de grandeza, mas ela tem um faturamento que deve chegar perto de 2 bilhões de reais, se a gente olhar os próximos 12 meses, e tem duas que têm tamanhos parecidos, só que a Jadlog e a Total. A gente não tem exatamente acesso aos números porque elas não são abertas, mas eu diria que ela tá, se ela não for a maior, ela deve se tornar uma das maiores pelas aquisições. Agora, é bonito, né, a história, mas qual que é a fragilidade de um tipo de negócio desse? Tem Porque vários. assim, não, porque a gente tá vendo, por exemplo, a plataforma é um negócio, muito legal, todo mundo, um monopólio moderno, todo mundo fala, mas a gente tá vendo com o Uber, por exemplo, o que tá acontecendo. De repente é um negócio muito mais cíclico do que todo mundo imaginava, porque o combustível disparou. E eu não sei se todo mundo aqui tem a mesma experiência que eu. Tá um pesadelo conseguir Uber. Eu já propus mercado secundário de corrida de Uber, cara. Então... Você pede, conseguiu a corrida, você já bota no secundário ali, 2 minutinhos tá aqui. Você... mas aí o cara cancela e você morreu com... tem que devolver o dinheiro pro... Então, assim, o que pode acontecer? Não pode ter um efeito desse sentido, por exemplo, a Sequoia tem um contrato, tem que entregar no Expresso para todo mundo. Cara, o preço do combustível sobe, a pessoa não acha um caminhão disponível, pelo preço o cara não topa, aí eu não vou conseguir voltar de lá com um frete, então não vou. Esse tipo de coisa pode acontecer? E aproveitando, só complementando, Renatão, no momento em que as empresas precisam entregar em um dia, ou até vezes menos do que isso, como ela prioriza isso, né? Mercado Livre, Magazine Luiza, como que rola essa preferência entre elas? Não, perfeito. Você perguntou dos itens, tem um monte. Um dos que a gente acha mais visíveis e que a gente tenta monitorar muito de perto é justamente das próprias empresas de marketplace resolverem fazer a entrega sozinho. Em um belo momento, o Mercado Livre pode virar para ele e não preciso mais de você, mesmo nas regiões mais distantes. Eu já tenho tanta escala, eu já sou tão grande que eu vou sozinho. Eu vou do meu CD de São Paulo para o meu CD lá perto de Salvador, e do meu CD de Salvador eu vou fazer o last mile, eu vou fazer essa última pernada e não preciso de você. Que parênteses é o que o Avan disse que faz, né? Ele disse pra gente lá, o Luciano Hang, ele falou que eu vou pra Rondônia daqui, pra todo lugar, eu vou daqui de Barra Grande e eu levo o meu caminhão. Ele leva ele mesmo. Então assim, isso sem dúvida é um risco. Aí como é que a gente tenta monitorar? E outra coisa que a gente faz muito também é estudar casos parecidos lá fora. Então se a gente pegar a própria Amazon, que está no mercado mais maduro, obviamente cresce muito ainda, mas é um mercado muito mais desenvolvido e maduro que o brasileiro, a Amazon ela ainda terceiriza metade das entregas. Então, assim, ela precisa de operadores justamente por essa conta da eficiência. Porque se ela resolvesse levar sozinha, no mercado também, a logística é mais fácil, mas os Estados Unidos é muito grande. Então, assim, se ela resolvesse levar sozinha do CD dela para os cafundós do Mississippi, ela talvez não fosse tão eficiente quanto simplesmente pagar o operador logístico que vai fazer isso para mais gente. Então, assim, tem esse risco, a gente precisa monitorar. Mas quando a gente olha mercados mais desenvolvidos, não é que a Amazon hoje entrega tudo sozinha. Então, se nem a Amazon entrega tudo sozinha, talvez os operadores brasileiros precisem de ajuda, e ainda mais num mercado que tem concorrência entre eles. A Amazon ela é meio sozinha nessa parte do marketplace, ela é totalmente sozinha. No e-commerce ela tem seus 30, 40 de share. Mas aqui, assim, é muito dividido. Então, e é uma briga que a cada dia fica pior. Estão chegando os asiáticos, inclusive, que é um dos clientes da Sequoia. Então, assim, esse risco ele tem que ser monitorado, mas sem dúvida ele não é um negócio que hoje nos assusta tanto. Ainda mais que isso é uma das linhas de negócio. Ele tem a linha da transportadora comum, ele tem a linha da Nespresso, por exemplo, que não concorre exatamente com o Mercado Livre. Mas o que você falou, sem dúvida, se ele não prestar um serviço bom, ele vai ficar para trás. Então, assim, o problema da gasolina é que ela vai ser um problema para todo mundo. Então, se a gasolina subiu para ele, vai subir para o concorrente dele também. Então, ele tem que se certificar que ele tem mais rotas adensadas, caminhões mais cheios, porque daí a gasolina ela é simplesmente uma variável que está ali para todo mundo.
ela não vai ser aquilo que faça com que o serviço dele fique pior. Porque se o dele for mais eficiente, ele ainda assim vai ser melhor do que o cara do lado, que eventualmente teria que fazer sozinho. Aí não tem outro modal, né? Porque se você não tem um caminhão para levar, não tem táxi. Aí, o Uber, eu posso pegar um táxi, eu posso pegar o metrô. Exatamente. Então, no cenário de Brasil que o varejo caia, pô, esse cara vai cair também. Né? Obviamente, não vai ter produto para entregar. Mas desse aspecto concorrencial, o que ele tem que certificar é que ele é muito eficiente na entrega, na operação e na plataforma. Então, assim, se ele deixar de ser eficiente nisso, ou se chegar um cara novo, muito mais tecnológico do que ele, que tem algoritmos de roteirização que ele não consiga bater, vai ficar para trás, sem dúvida nenhuma. Mas acho que a gasolina em si talvez não seja muito relevante, porque a gasolina vai subir para o concorrente também. Sim. Então, a não ser que todo mundo vai de caminhão, né? Tem um jeito todo caminhão é diesel. Exato. Tem um jeito de bypassar isso com um negócio mais eficiente, talvez seja isso, mas acho que... Aparece alguém entregando com drone, né? Aí o cara começa a se preocupar. E se por um lado esse é um risco negativo, você também tem um risco positivo, que é todo o setor está vivendo uma competição muito forte. Você mesmo disse, a Shopee está vindo forte, anunciou um baita investimento, tem a Amazon. Se por um lado, Jack Chan, cara. Se por um lado todas elas estão brigando entre si por margem, por outro a Sequoia não participa desse ambiente, poderia surfar muito bem esse boom. A gente já brincou que é o vendedor de pá, né? Na corrida do ouro. Exatamente. E ainda mais num país difícil como o Brasil, a Amazon não pode chegar aqui e achar que vai conseguir entregar. Cara, o Brasil é muito complicado, né? Assim, historicamente, a Amazon pode dar certo no Brasil, a Shopee pode dar certo no Brasil, mas a regra não tem sido essa. Né? Então, assim, a CVS vem pra cá, compra a Onofre, faz o baita do barulho, né? Todo mundo, os acionistas de raio ficam tristes, pô, agora a CVS veio pra cá, o cara vale centenas de bilhões de dólares, e 2 anos depois vende tudo, entrega, zero. Desiste. Né? Assim, a mesma coisa com Walmart, a mesma coisa com o Cassino Pão de Açúcar, obviamente está aí, mas teve suas dificuldades no meio do caminho. Então o Brasil é muito complicado mesmo, no aspecto tributário, no aspecto regulatório. Então assim, a Amazon não pode chegar aqui e falar assim, vou pegar isso aqui no porto e vou levar eu sozinha lá para regiões mais distantes. Não vai conseguir fazer. Então talvez ele também precise de um cara que já faça isso, já tenha uma malha e já consiga ser eficiente. Só mais uma sobre Sequoia. Então, eu achei interessante que você falou, pô, ele captura anda junto com o Mercado Livre, né? Aí eu fui pensando, mas por que você resolveu, então, investir na empresa que faz a logística do e-commerce e não no e-commerce, por exemplo? É pelo preço, que deve vir justamente a questão lá do que o preço do Mercado Livre hoje já embute, já é um crescimento daquele que, assim, que não pode dar errado, que não pode ter soluço no meio do caminho. É uma coisa que eu estava até falando com o Matheus aqui antes da gente começar. Empresa que negocia num múltiplo muito alto, né, pode ser no preço sobre lucro, pode ser sobre receita, independente do que for, ela não tem muita margem para errar ou para surpreender negativamente. Né? Então, assim, quando a empresa negocia no múltiplo alto, ela já está com expectativas muito positivas implícitas no preço, e quando tem uma lombada no meio do caminho, assim, a queda ela é em múltiplos sentidos, e muitas vezes a empresa cai e ela não fica mais barata. Né? Porque se o lucro eventualmente cair um pouco também, ela caiu 30%, o lucro caiu 30%, ela não ficou em absolutamente nada mais barato. Então, assim, para a gente eventualmente conseguir capturar esse crescimento do Mercado Livre dos próximos anos, já tem muita gente que pagou isso na frente. O cara já antecipou que o Mercado Livre vai crescer para os próximos anos, 30%, 40%, aí depois ele arrefece para um crescimento de 25%, que ainda é super, super difícil de conseguir, né, de maneira consistente. Então, se eventualmente o Mercado Livre não conseguir crescer tanto, aí talvez o preço da ação reflita isso e a ação caia. Acho que talvez o exemplo mais recente foi dessa decepção de uma ação que estava cara foi com a Stone, né, que chegou a valer 150 bilhões de reais. Aí na primeira dificuldade no crédito, difícil, a ação caiu 50%, 60%. Né, assim, numa janela super rápida. Então, assim, porque as expectativas dali eram muito positivas, e aí quando você tem qualquer variação pequena para o lado mais negativo, isso acontece. Então, quando a gente faz essa conta para a Sequoia, a ordem de grandeza de múltiplo é muito diferente. Os níveis de retorno são diferentes, o nível de retorno de rentabilidade do negócio do Mercado Livre são melhores, de fato, do que o da Sequoia. Só que a gente consegue eventualmente capturar parte do crescimento do Mercado Livre pagando um múltiplo mais baixo. E, de novo, isso é parte do negócio, né? Tem várias outras ramificações ali. Acho que a gente já tem nosso clickbait aí. A ação que é o Mercado Livre com desconto. Acho que pode não? Sim. E até pedi pra você fazer uma careta assim pra gente pôr no corte no YouTube, porque dá... É porque são negócios diferentes. Sim. Né? Assim, o poder de barganha que o Mercado Livre vai ter em cima de empresas como a Sequoia é muito grande. O nível de capital empregado que o Mercado Livre deixa na operação
É um negócio muito, muito, muito interessante que pouquíssimas empresas conseguem fazer, né, desse jogo que ele faz com antecipação dos clientes, o que passa na plataforma dele. Então, o Mercado Livre foi uma empresa que conseguiu ficar muito grande, ter um nível de receita muito grande com pouco dinheiro investido. Então, assim, esse é um dos motivos também que ele acaba valendo muito. A Sequoia não. Então, assim, ela tem um nível de rentabilidade de empresa normal. Agora, tem uma coisa que é intuitiva, quer dizer, não é intuitivo, né? Pela intuição você pensa, pô, mas então devia valer mais, porque a Sequoia ela pode pegar o crescimento do Magalu, pode pegar o do Mercado Livre, pode ganhar mais. Então talvez, mas não é isso que acontece na prática. Não, é muito por conta dessa questão da rentabilidade do negócio. Então, assim, a Sequoia, ela vai ser uma empresa que vai ter o seu nível de rentabilidade sobre o dinheiro que ela deixa empregado lá, sei lá, 15%, 20%. Que é o ROIC, o ROI. É o ROIC, pode ser o ROIC. E o Mercado Livre é muito acima disso. Então, assim, o Mercado Livre consegue crescer com muito pouco dinheiro, consegue crescer, consegue justamente colocar esse efeito rede dele em prática com muito menos capital, e é por isso que ele vale mais para cada real de receita que ele tem. Então, a Sequoia nunca vai conseguir ser avaliada nos mesmos moldes, porque tem uma operação diferente. Mas não por isso pode ser ainda assim pode ser um baita de um bom investimento. E qual o múltiplo que você está até só sobre a do múltiplo, para fechar aí o assunto Sequoia, porque comentaram aqui, ó, Sequoia fez o IPO a 12,18, hoje está 17,52 e já bateu R$31. É isso aí. 31 foi caro demais, o patamar de agora está interessante. A gente acha super interessante. No 30 a gente tinha posição ainda, tinha uma posição um pouco menor do que a gente tem hoje, mas a gente acha que eventualmente pode ser mais do que isso. E agora, nesses 16, 17 reais, a gente tem mais. Uma posição consideravelmente maior do que a gente tinha quando estava R$30. E então, aí, assim, respondendo o Mateuzinho de múltiplo... E talvez um pouco do que você acredita, assim, sabe? Ela vai crescer quanto nos próximos anos? Não sei, como que você chega nesse múltiplo e por que você acha que ela está barata? Se a gente olhar ali para os próximos... No final do ano que vem, a gente vê essa empresa perto de 20 vezes lucro, né? Talvez um pouco acima, dependendo se a economia for pior. E o ritmo de crescimento que ela tem conseguido colocar tem sido ali na ordem de 30%, 40% ao ano. Então a gente acha que ela pode manter isso por mais, sei lá, 2, 3 anos. Aí depois isso é muito difícil de ter uma opinião forte sobre o quarto ano, né? Sobre o que vai acontecer em 2025, ainda mais no Brasil. Mas assim, quando a gente compara com empresas que têm o mesmo nível de rentabilidade com esse múltiplo, né, que pode eventualmente crescer 30, 40, como ela cresceu nos últimos 12 meses, como ela tem ido. Porque assim, o que é interessante dela é que ela captura o e-commerce, mas é parte do negócio. Isso deve ser, sei lá, uns 40%, 50%. Então, eles têm se offsetado no último ciclo, porque o e-commerce foi muito bem, mas a parte de transporte mais raiz, né, de abastecer loja, isso ficou parado. Então, ela não cresceu tanto quanto o Mercado Livre no ano passado, por conta disso. Mas agora, quando o e-commerce diminui, né, desacelera, e o resto volta, ela captura também. Então ela é um cara que não necessariamente vai ser tão elástico ao e-commerce, pelo menos por enquanto, porque ele não é 90% da receita, ele está mais para perto da metade. Então, assim, ela consegue, talvez via aquisição, crescer perto de 30%, sem aquisição, na nossa cabeça, mais perto de 20%. Então, assim, o core business dela sem nenhuma aquisição deve ser perto de 20%, mas as aquisições, e normalmente as aquisições que ela faz para transportadora são em múltiplos muito baixos, que ela consegue justamente para aquele ponto, né, de ser empresa familiar. E tem outras aquisições, talvez na parte mais de tecnologia, que não necessariamente é um múltiplo que a gente consiga ver agora, né, porque são empresas de software, empresas de roteirização, mas que sem dúvida contribuem para o ecossistema ficar mais eficiente, ela ser uma prestadora melhor de serviço.